Então, hoje nós vamos falar do campo elétrico, tá? Nós vamos continuar ali a parte do campo elétrico. Só que agora nós vamos falar um pouquinho do campo elétrico de um condutor eletrizado em equilíbrio e o campo elétrico de um condutor esférico, certo? Então, aí o campo elétrico, né, de um condutor eletrizado em equilíbrio. Quando eletrizamos um condutor de qualquer formato, não importa o formato, com uma quantidade de carga, a repulsão entre as cargas elementares faz com que elas se situem o mais longe possível uma das outras, conforme já vimos. Isso corresponde a uma distribuição de cargas na superfície do condutor, aonde elas ficarão em equilíbrio. Então, essa repulsão aqui entre as cargas, né, as cargas elementar, faz, né, que elas fiquem o mais longe possível uma das outras, né, como já foi estudado anteriormente, e a distribuição na superfície dessas cargas, certo? Elas ficam em equilíbrio. Então vocês observem aqui, nós temos, né, um exemplo aqui, temos essa carga aqui e ela, né, está em equilíbrio nas superfícies. Aqui, né, uma carga positiva. Aqui nós temos, né, também na superfície em equilíbrio. E aqui uma carga negativa que também está na superfície em equilíbrio, certo? Um condutor eletrizado, ele está em equilíbrio eletrostático quando nele não ocorre movimento ordenado de cargas elétricas. Então, nós dizemos que um condutor, né, eletrizado está em equilíbrio quando o quê? Quando nele não ocorre movimentos ordenados de carga elétrica, ou seja, essas cargas elas não se movimentam, elas não estão em movimento. Então, se não está ocorrendo o movimento das cargas elétricas, então é sinal que esse corpo está em equilíbrio eletrostático. Continuando ali, o campo elétrico no interior de um condutor eletrizado em equilíbrio é nulo. O que quer dizer isso? Que o campo elétrico aqui no interior desse condutor, em qualquer lugar dele que fique no interior, ele é nulo, ou seja, não tem campo elétrico, o campo dele é zero, ele é nulo. Então, aqui no interior, não tem campo elétrico. Eu lembro que o professor pediu para vocês uma pesquisa sobre blindagem eletrostática, né? Então, aqui um pouquinho sobre a blindagem eletrostática, né? Então, por quê? É que no interior, né, da gaiola lá de Faraday tinha também, no interior desse objeto, não importa o formato do corpo, no interior dele não há campo elétrico. Então, no interior dele, o campo elétrico aqui é nulo. Então, aqui, por exemplo, esse ônibus, se for pegar por uma descarga elétrica, né, ele estando isolados pelos pneus ali, os vidros todos fechados, então a carga elétrica se distribui na superfície desse condutor e no interior dele não acontecerá nada com os passageiros, eles estarão em equilíbrio eletrostático, certo? A mesma coisa um avião quando passa por meio de uma tempestade, né? Pode pegar raios e tudo mais, mas no interior do avião, né, eles estão em equilíbrio eletrostático por causa da blindagem eletrostática que forma ali. Então, com isso, nós concluímos que o campo elétrico no interior de qualquer objeto, né, não importa o tipo do formato do corpo, né, sendo ele isolado, né, estando ele isolado, aqui tem o pneu que serve como isolamento, né, então no interior do avião tem o isolamento dele também antes de chegar na parede ali, então eles estarão no interior dele não há carga, não é campo elétrico. Mesma coisa, né? No carro. O carro seria a mesma coisa que o ônibus, né? Num dia de tempestade, né? Um bom lugar para se esconder de uma tempestade dentro de um carro, né? Todo ele fechado ali, fica isolado por causa dos pneus e não tem perigo da pessoa, né? Tomar uma descarga elétrica, ela ali e acabar, quem sabe até morrendo ali. Então, só para reforçar aqui, né? Um condutor eletrizado está em equilíbrio eletrostático quando nele não ocorrer movimento ordenado de cargas elétricas e o campo elétrico no interior de um condutor eletrizado é nulo, não importa o formato do corpo.
Ele não vai ser nulo só na gaiola, ele não vai ser nulo só no ônibus ou só no avião. Não importa o formato do corpo, o campo elétrico no interior dele, ele é nulo, certo? E agora aqui nós vamos falar um pouquinho do campo elétrico de um condutor esférico, certo? Então, consideramos uma esfera condutora de raio R, oca ou maciça, né? Que seria oca, né? Que ela tem uma camada, né, ali na sua superfície, só a camada dela, né, metálica ali, e no interior dela é oco, ou uma maciça, tipo, pensamos assim, uma bola de boliche, né? Sinuca, só que metálica, né? Então ela é uma bola maciça ali. Carregada positivamente com uma carga Q, aqui estamos se baseando em uma carga positiva, mas pode ser carga negativa também. Demonstra-se que a intensidade do vetor campo elétrico criado por essa carga, criado por essa esfera, é dada por. Então, no interior dessa esfera aqui, certo? O campo elétrico é nulo, é zero. Então, no interior dessa esfera, o campo elétrico aqui, ele é nulo, certo? Então, aqui no interior dele é nulo, certo? E como que eu vou calcular o campo elétrico que está aqui na superfície? O que seria na superfície? Aqui, ó, encostando aqui na superfície da esfera. Então, aqui na superfície da esfera, o campo elétrico não é nulo. Aqui eu tenho um campo elétrico, que seria da superfície, que ele é calculado pela constante K, né? Pode, se for no vácuo, é 9 vezes 10 na nona, depende de onde estou aplicando essa regra, que multiplica o módulo da carga, eu vou multiplicar pelo módulo da carga, que é dividido por 2 vezes o raio da esfera ao quadrado. Então, vou usar o raio da esfera. Então, quando eu quero saber um campo elétrico na superfície, eu utilizo essa forma aqui. Se eu quiser saber um campo elétrico exterior à esfera, vamos dizer aqui, ó. Aqui eu tenho, né? Quero saber o campo elétrico aqui, nessa região aqui. Vamos dizer que aqui eu tenho um ponto, e nesse ponto eu quero saber o campo elétrico. Daí, como que ele vai ser calculado? Pela constante K, que multiplica a carga, né? A carga que eu estou estudando, dividido pela distância, certo? Pela distância do corpo até a esfera, por essa distância aqui, certo? Então, por essa distância aqui, eu vou estar, né, fazendo ali a divisão elevado ao quadrado. Então, só vamos lembrar as unidades de medida. O campo elétrico é a intensidade do campo, representado pela letra E, é newtons por coulomb. O K na zero, que seria a constante K, né, a constante eletrostática, no vácuo é 9 vezes 10 na nona. O módulo da carga Q, a carga Q em coulomb. O R quer dizer o raio da esfera em metros. E o D é a distância entre a carga e um ponto, né? Entre a carga e o ponto no campo, né? Em metros também. Então, vamos aqui para um exemplo. Então, uma esfera condutora de 20 centímetros de raio. Então, aqui o raio. O raio é 20 centímetros. Vamos transformar em metros. Dividimos por 100, que vai ser igual a 0,2 metros. Está carregada com uma carga de 8 microcoulomb. Então, ele tem uma carga de 8 microcoulomb. Lembrando que o micro equivale a 10 na menos 6, tá? Então, fica 8 vezes 10 na menos 6 coulomb. Se fosse o nano, era na menos 9, e o pico era na menos 12. E se fosse o mili, era na menos 3, né? No vácuo, então ela já diz ali que está no vácuo, então é 9 vezes 10 na nona. Determina a intensidade do campo elétrico nos pontos A, então ele quer saber a intensidade do campo elétrico no ponto A, no ponto B, então ele quer saber o campo elétrico, e no ponto C, localizados conforme indica a figura. Então, conforme indica a figura. Aqui está o ponto A, aqui está o ponto B e aqui está o ponto C.
Então, nós vamos ver a distância do centro da esfera. Aqui nós temos o centro. Eu vou usar DO. Aqui é o centro, certo? Da esfera. Então, o ponto A do centro da esfera tem uma medida aqui embaixo, ó, de 10 centímetros. Ó, as medidas estão em centímetro. Então, a distância do ponto A é 10 centímetros, que é a mesma coisa que 0,1 metros dividido por 100. A distância do ponto B, ó, o ponto B está aqui, ó. Daqui até aqui, ó, é 10 mais 10, que vai dar 20 centímetros, também dividindo por 100, 0,2 metros. E do ponto C até o centro aqui, ó, a distância é de 30 mais 10 mais 10, que vai dar 50. Então, a distância do ponto C é 50 centímetros, divididos por 100, 0,5 metros, certo? Então, agora nós vamos ver que tipos são esses pontos. Aqui eu tenho uma imagem, certo? Eu tenho uma imagem dela. Eu consigo verificar que tipos são esses pontos. Né? Através do desenho aqui, eu consigo verificar se o ponto A é interno, o ponto B é superfície ou o ponto C é externo. Eu consigo identificar quais são os pontos internos. Interno é o que está dentro da circunferência. Então, o ponto A é interno. Ó, o ponto B está na superfície. Então, o ponto B é um ponto da superfície. E o ponto C está fora. Então, ele é um ponto externo. Esse é externo, esse é superfície e esse é interno. E daí eu já sei que forma eu vou utilizar. Mas se eu não soubesse através da imagem, eu teria que analisar aqui a distância. Relação ao raio. O raio é 0,2. Então, 0,2 é maior que 0,1. Então, a distância do A é menor. Esse aqui é menor que o raio. Se a distância do A é menor que o raio, ele é um ponto interno, tá? Então, aqui a distância do B, 0,2 e 0,2, é igual ao raio. Então, ele é igual ao raio, ele é um ponto que está na superfície da esfera. E analisando aqui o ponto C, 0,5 e 0,2. 0,5 é maior que 0,2. Então, a distância é maior que o raio. Ele é um ponto externo, né, à esfera. Então, analisando isso aqui, quando eu tenho as medidas e não tenho o desenho. Mas analisando aqui o desenho, eu consigo ver que o A está dentro da esfera, o B está na superfície e o C está fora da esfera. Então, com base aqui, ó, quando é um campo elétrico interno, ele vale nulo, ele é zero. Então, nós podemos garantir que o campo elétrico do ponto A é igual a zero, certo? Ele é nulo, ou seja, 0 newtons por coulomb, ou posso dizer que o campo elétrico no ponto A é nulo, tranquilo? Agora nós vamos ver o campo elétrico no ponto B. Então, o campo B é na superfície. Então, na superfície, eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. Então, voltei para trás demais. Então, vou usar aqui. O campo elétrico no ponto B é K, que multiplica o módulo de Q, divididos por 2 vezes o raio ao quadrado. O K é no vácuo, como diz no problema, é 9 vezes 10 na nona. A carga é 8 vezes 10 na menos 6, certo? Isso aqui está tudo aqui no problema, ó. A carga é 8 vezes 10 na menos 6. O raio é 0,2. Então, é importante eu saber o raio. Porque aqui embaixo eu vou ter 2 vezes o raio, que é 0,2, ao quadrado. Agora eu vou multiplicar. Aqui vocês já estão craques, né? Faz quanto tempo fazendo essas continhas? 9 vezes 8, 72, vezes 10. Repito a base 10, né? Na multiplicação, somos expoentes. Então, vai ter 9 mais menos 6, que vai dar quanto? 3 positivo,
divididos por 2 vezes 0,2 ao quadrado, vai dar 0,04, certo? E agora, continuando aqui, 72 vezes 10 na terceira, 2 vezes 0,04 vai dar 0,08. O que eu vou fazer agora aqui? Dividir 72 por 0,08. Fazendo isso, 72 por 0,08 vai dar 900 vezes 10 na terceira. Newton por Coulomb, certo? Essa é a resposta do campo elétrico no ponto B. Mas nós vamos arrumar a notação. Então, 900 é maior que 9, né? Então, vai ficar aqui no campo elétrico no ponto B, vai ser 9,0 vezes 10. Ó, vou pôr a vírgula aqui, vou jogar 2 zeros após a vírgula. Quando eu jogo 2 zeros, eu somo 2 no expoente. Então, 3 mais o 2 vai dar 5 newtons por coulomb. Então, aqui a notação está arrumado corretamente, certo? Agora vamos achar o campo elétrico no ponto C. Vamos olhar lá o ponto C de volta. O ponto C é um ponto exterior à esfera. E quando ele é exterior, eu calculo por K vezes Q, divididos por 2 vezes, divididos pela distância ao quadrado. Não tem 2 vezes. Então, é K vezes Q, dividido pela distância ao quadrado. É a mesma forma do campo elétrico normal que nós estávamos calculando anteriormente. Então, voltamos aqui no problema. Então, é K vezes o módulo de Q, divididos pelo D ao quadrado, que é a distância do centro da esfera até o ponto C. O K é 9 vezes 10 na nona. A carga continua sendo a mesma, 8 vezes 10 na menos 6, divididos pela distância. Ó, a distância é 0,5, tá achado aqui. Então, é 0,5 ao quadrado. Aqui a parte de cima, percebo que é a mesma da parte de baixo. A parte aqui do ponto C, né, aqui em cima, é a mesma que essa parte em cima aqui do ponto B, né, do campo elétrico do ponto B. 9 vezes 8 vai dar 72, vezes 10, repete, né? Tenho 9 mais devo 6, fica com 3. Agora aqui vai mudar. 0,5 ao quadrado vai dar 0,25. Vou dividir 72 por 0,25. Vai dar 288 vezes 10 na terceira, newtons por coulomb. Esse é o campo elétrico no ponto C. Só que eu vou arrumar a notação também. Coloco uma vírgula aqui, né? Vai ficar 2,8. Deixa eu arrumar esses 8 aqui, que ficaram estranho. 2,8 vezes 10. Joguei 2 números após a vírgula. Vou somar 2 aqui em cima. 3 mais 2 vai dar 5 newton por coulomb. Certo? Então, calculei o campo elétrico, né, exterior. Então, consegui já resolver o exercício aqui. No interior, sempre vai ser nulo. Na superfície, temos que usar a fórmula K vezes Q divididos por 2 vezes o raio ao quadrado. E exterior, K vezes Q divididos pela distância ao quadrado, certo? Quando que ele vai ser interno? Quando a distância do centro, aqui do centro da esfera, até o ponto for menor que o raio. Quando ele vai ser da superfície? Quando a distância do centro da esfera até o ponto B for igual ao raio. E quando que ele vai ser exterior? Quando a distância do centro da esfera até o ponto for maior que o raio, certo? Quando tiver a imagem, é fácil de identificar. Quando não tiver, tem que analisar através disso aqui, certo? Isso aqui é muito importante, essa relação aqui. Feito? Então, lembrando também que nós vimos, né, que no interior, o campo elétrico de qualquer tipo de corpo, formato do corpo, sempre é nulo, né? Interior de um condutor eletrizado, né? Lembre-se, no interior de um condutor eletrizado, tem que ser um condutor e estar eletrizado. No interior, o campo elétrico é nulo.
E um condutor eletrizado estará em equilíbrio eletrostático quando nele não ocorrer movimento ordenado de cargas elétricas. Então, ele vai estar em equilíbrio. Com isso, nós encerramos, né, a aula de hoje. Seria em cima disso aqui, para vocês fazerem a próxima avaliação de vocês ali, que vale 15 pontos. Certo, pessoal? Agradeço a participação de todos, né? Que participaram aí.